Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um imenso prazer ter vocês aqui para semanalmente considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos juntos agora preparar o estudo da revista Sentinela, o estudo 26, que tem o tema Esteja pronto para o dia de Jeová. O estudo está maravilhoso, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos juntos e vamos preparar agora a nossa revista. Muito bem, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo em nossa vida para que assim possamos continuar fazendo a sua vontade, independentemente das dificuldades que possamos passar. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo 26, Esteja pronto para o dia de Jeová. O texto base da nossa consideração é o livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 2. O dia de Jeová vem exatamente como um ladrão à noite. O que nós vamos ver nesse estudo? Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, encontramos várias ilustrações e comparações que nos ensinam sobre o dia de Jeová que se aproxima. O que é esse dia e como ele virá? Quem vai sobreviver? Quem não vai sobreviver? E como podemos nos preparar para esse dia? Vamos ver o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e responder a essas perguntas. Então, antes de iniciarmos, como nós iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas, alguns irmãos pediram para que eu pudesse fazer uma oração, não só pelo estudo em si, para que Jeová possa derramar seu Espírito Santo, mas novamente por alguns irmãos que estão passando por dificuldade. Então, nesse momento, eu peço a você que se una comigo em oração, para que assim possamos ajudar nossos irmãos que estão passando por muita dificuldade ao redor do mundo. Então, oremos. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento com nossos corações felizes, transbordando de alegria, nos atrevemos a chegar à Sua Santíssima Presença para agradecer principalmente por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, por sempre nos deixar ter esse ar para respirar, onde podemos ter a oportunidade, por meio de nossa vida, nosso comportamento, mostrar realmente que somos servos seus. Sabemos, no entanto, que somos imperfeitos e a cada momento nos achegamos, Senhor, somente por meio de Jesus Cristo. Por favor, Pai, nesse momento ouça as nossas orações, nossos pedidos de ajuda, consolo, para que assim possamos continuar fazendo a Sua vontade. Ajude aqueles que estão passando por muita dificuldade ao redor do mundo, perseguição, o sistema econômico está falindo, muitas pessoas estão passando necessidade física, algumas passam necessidade espiritual, não conseguem fazer a sua vontade, pois estão sendo presos, perseguidos. Então, realmente, precisamos que o Senhor continue derramando o seu Espírito Santo para esses irmãos, para que eles possam continuar fazendo a sua vontade. Não deixe que eles desanimem e que Satanás consiga realmente aquilo que tanto ele deseja, que é nos afastar de Ti. Nos ajude, por favor, Deus, para que assim possamos sempre continuar fazendo a Sua vontade, pois sabemos que o Senhor sempre nos revigora, nos consola e nos protege por meio de Seus anjos. Ajude a cada um de nós aqui presente também, para que assim possamos continuar fazendo a Sua vontade, aplicando e respeitando as orientações da Palavra de Deus, aquilo que o escravo fiel e prudente nos orienta a fazer por meio do Seu Espírito Santo, para que assim possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores e possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Nesse momento, por favor, nos ajude a entender o que o estudo de A Sentinela vem a nos ensinar, para que assim possamos entender que realmente estamos chegando perto do fim, mas o Senhor nos ajuda a estar prontos, a estar preparados, e vamos aprender como podemos fazer isso para que nunca venhamos a baixar nossa guarda e deixar que o inimigo realmente vença. Precisamos muito da ajuda do Seu Espírito Santo e, por favor, nesse momento, faça isso, para que assim possamos assimilar essas informações. Bom Pai, querido Deus,
Se nos atrevemos a chegar ao Senhor, como dito inicialmente, é somente por meio de Jesus Cristo. Agradecemos e pedimos tudo em nome dele. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos lá. Vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Na Bíblia, a expressão dia de Jeová se refere a um período de tempo em que Jeová julga seus inimigos e traz salvação ao seu povo. Isso já aconteceu algumas vezes no passado. Em nossa época, o dia de Jeová vai começar quando os líderes políticos atacarem Babilônia a Grande e vai terminar com a Batalha do Armagedon. Para sobreviver a esse dia, temos que nos preparar agora. Jesus ensinou que devemos nos manter prontos para a grande tribulação, o que indica que isso é um processo contínuo. Pergunta do 1. O que devemos fazer para sobreviver ao dia de Jeová? Resposta: precisamos nos preparar agora. Jesus nos ensinou que devemos nos manter prontos para a grande tribulação. Isso indica que o processo é contínuo. Leitura do parágrafo 2. Na sua primeira carta inspirada aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usou várias comparações para ajudar os cristãos a se manterem prontos para o grande dia de julgamento de Jeová. Paulo sabia que o dia de Jeová não viria naquela época. Mesmo assim, ele incentivou seus irmãos a estarem preparados para aquele dia, como se estivesse muito perto. E nós também podemos aplicar esse conselho. Vamos ver o que Paulo explicou sobre 1. Como o dia de Jeová virá. 2. Quem não vai sobreviver esse dia. E 3. Como podemos nos preparar para sobreviver. Pergunta: por que as palavras de Paulo aos Tessalonicenses são importantes para nós hoje? Resposta: porque Paulo usou várias comparações para ajudar os cristãos a se manterem prontos para o dia do julgamento de Jeová. Então ele incentivou seus irmãos a estarem preparados para aquele dia como se estivesse muito perto, e hoje não é diferente. Então nós vamos ver como o dia de Jeová virá, quem não vai sobreviver e como podemos estar preparados. Subtítulo: como o dia de Jeová virá. Leitura do parágrafo 3. Como um ladrão à noite. Essa é a primeira de 3 comparações que Paulo usou para descrever como o dia de Jeová virá. Em geral, os ladrões agem rapidamente durante a noite, quando as pessoas menos esperam. O dia de Jeová também virá de repente, pegando a maioria das pessoas de surpresa. As coisas vão acontecer tão rápido que talvez até os verdadeiros cristãos fiquem surpresos. Mas, ao contrário dos maus, nós não seremos destruídos. Pergunta: de que forma o dia de Jeová virá como um ladrão à noite? Resposta: os ladrões agem rapidamente durante a noite, quando as pessoas menos esperam. O dia de Jeová também virá de repente, pegando a maioria das pessoas de surpresa. Leitura do 4. Assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida. Quando uma mulher está grávida, ela não sabe a hora exata em que vai entrar em trabalho de parto, mas ela tem certeza que isso vai acontecer. Quando ela menos espera, as dores começam e ficam cada vez mais fortes, até o bebê nascer. Da mesma forma, não sabemos quando o dia de Jeová vai começar, mas temos certeza que ele virá. O julgamento de Jeová será de repente, e os maus não escaparão. Pergunta: de que forma o dia de Jeová é como as dores de parto? Resposta: uma mulher grávida, ela não sabe a hora exata em que vai entrar em trabalho de parto, mas ela tem certeza que isso vai acontecer. Da mesma forma é o dia de Jeová. Não sabemos quando o dia vai começar, mas temos certeza que ele virá. Leitura do 5. Como o nascer do sol. Na terceira comparação, Paulo fala mais uma vez de ladrões que roubam à noite. Mas dessa vez parece que ele compara o dia de Jeová ao nascer do sol, e não a um ladrão. Acontece que os ladrões podem ficar tão envolvidos com o roubo que nem percebem o tempo passar. A luz do dia pode surgir quando eles menos esperam,
e eles podem ser vistos por outros. É isso o que vai acontecer na grande tribulação. Os ladrões serão descobertos. Esses são os que continuam na escuridão fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas, ao contrário deles, nós rejeitamos qualquer coisa que desagrada a Jeová e procuramos fazer tudo o que é bom, justo e verdadeiro. Em seguida, Paulo usa duas comparações para descrever aqueles que não vão sobreviver ao dia de Jeová. Pergunta do 5. De que forma a grande tribulação é como o nascer do sol? Então a resposta: a luz do dia, ela pode surgir tão rapidamente que podem pegar os ladrões de surpresa. Então esses são os que continuam na escuridão, fazendo coisas que não agradam a Jeová. Então, ao contrário deles, nós rejeitamos qualquer coisa que desagrada a Jeová e procuramos fazer o que é bom, justo e verdadeiro. Subtítulo: Quem não vai sobreviver ao dia de Jeová? Leitura: Os que estão dormindo. Paulo compara os que não vão sobreviver ao dia de Jeová aos que estão dormindo. Eles não percebem o tempo passar e nem o que está acontecendo ao redor deles. Por isso, não conseguem entender tudo o que está envolvido quando uma coisa importante acontece no mundo e continuam sem fazer nada. Muitos hoje estão dormindo em sentido espiritual. Eles não acreditam que estamos vivendo nos últimos dias e que a grande tribulação logo vai chegar. Quando algum acontecimento no mundo afeta muitas pessoas, elas acordam e começam a ter interesse na mensagem do reino. Mas em vez de continuarem acordados, eles voltam a dormir, por assim dizer. Mesmo alguns que acreditam no dia do julgamento acham que ainda vai demorar muito para isso acontecer. Mas nós reconhecemos que é cada vez mais urgente ficarmos despertos. Pergunta: em que sentido muitos hoje estão dormindo? Resposta: eles não percebem o tempo passar e nem o que está acontecendo ao redor do mundo. Então eles não acreditam que estamos vivendo os últimos dias e que a grande tribulação logo vai chegar. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 7 diz assim: Portanto, não estejamos dormindo assim como fazem os demais, mas estejamos despertos e mantenhamos os sentidos, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Então aqui a palavra de Deus nos aconselha a ficar sempre espertos, prontos, atentos, vendo o dia de Jeová como já à porta. Então não deixe que o desânimo, talvez o tempo longínquo que você está servindo a Deus, faça com que você desanime. Tenha o dia de Jeová como já está acontecendo. Isso vai fazer com que nós estejamos sempre atentos e nunca venhamos a desanimar. Leitura do 7. Os que se embriagam. Paulo comparou os que vão ser destruídos por Deus a pessoas bêbadas. Uma pessoa bêbada demora a reagir ao que está acontecendo ao seu redor e toma decisões ruins. Da mesma maneira, os maus não reagem aos avisos de Deus. Eles escolhem um estilo de vida que vai levá-los à destruição. Já os cristãos precisam manter os sentidos, ou seja, estar atentos e tomar boas decisões. Um pesquisador da Bíblia explica que uma pessoa que mantém os sentidos continua calma e não entra em pânico. Ela consegue pensar com clareza e tomar boas decisões. Mas por que isso é tão importante? Para não nos envolvermos nos assuntos políticos e sociais deste mundo. Quanto mais perto estivermos do dia de Jeová, maior vai ser a pressão para tomar partido nesses assuntos. Mas não precisamos ficar preocupados. O Espírito de Jeová vai nos ajudar a ficar calmos e a tomar boas decisões. Pergunta do 7. De que maneira os que não vão sobreviver ao dia de Jeová são como pessoas bêbadas? Resposta: porque uma pessoa bêbada demora a reagir ao que está acontecendo ao seu redor e toma decisões ruins. Então os maus, eles não reagem aos avisos de Deus e eles escolhem um estilo de vida
que vai levá-los à destruição. Mas os cristãos precisam manter os sentidos para que assim possamos estar atentos e tomar boas decisões. Subtítulo: Como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Leitura do 8. Usemos a couraça e o capacete. Paulo nos comparou a soldados que estão alertas e bem equipados para a batalha. Numa guerra, um soldado precisa estar pronto para lutar a qualquer momento. O mesmo acontece com a gente. Para estarmos preparados para o dia de Jeová, precisamos estar equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Essas qualidades podem nos ajudar muito. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: Mas, quanto a nós, que pertencemos ao dia, mantenhamos os sentidos e usemos a couraça da fé e do amor, e, como capacete, a esperança da salvação. Pergunta: de acordo com 1 Tessalonicenses 5,8, como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Resposta: precisamos estar equipados com a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Então, essas qualidades podem nos ajudar muito, assim como um soldado preparado para a guerra. Leitura do 9. A couraça protegia o coração do soldado. Da mesma forma, a fé e o amor protegem nosso coração figurativo. Essas qualidades vão nos ajudar a continuar servindo a Deus e seguindo a Jesus. A fé nos faz ter certeza de que Jeová vai nos recompensar se o buscarmos de todo o coração. Ela também nos motiva a continuar leais ao nosso líder, Jesus, mesmo quando enfrentamos desafios. Para fortalecer nossa fé e perseverar, podemos aprender com o exemplo dos nossos irmãos que continuam leais apesar de perseguição ou problemas econômicos. E podemos evitar o perigo do materialismo, imitando aqueles que simplificaram a vida para colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Pergunta: como a nossa fé nos protege? Resposta: assim como a couraça protegeu o coração dos soldados, a fé e o amor protegem o nosso coração figurativo. Então, essas qualidades vão nos ajudar a continuar servindo a Deus e seguindo a Cristo. A fé nos faz lembrar de que Jeová vai recompensar se o buscarmos de todo o coração. Leitura do 10. O amor é extremamente importante para continuarmos despertos e mantermos nossos sentidos. E é esse amor a Deus que nos ajuda a perseverar na pregação, apesar de qualquer problema que isso possa trazer. Nós também mostramos amor por aqueles que não servem a Jeová. Por isso, continuamos pregando em nosso território até mesmo por telefone e cartas. E não perdemos a esperança de que um dia as pessoas possam mudar e começar a fazer o que é certo. Pergunta do 10. Como o amor a Deus e ao próximo nos ajuda a perseverar na pregação? Resposta: esse amor a Deus que nos ajuda a perseverar na pregação, apesar de qualquer problema que isso possa trazer. Então, a gente não perde a esperança de que um dia as pessoas possam mudar e começar a fazer o que é certo. Leitura do 11. Amar o próximo também inclui amar nossos irmãos. Podemos fazer isso encorajando e edificando uns aos outros. Assim como os soldados que servem lado a lado numa guerra, nós encorajamos uns aos outros. É claro que um soldado poderia ferir outro soldado por acidente durante a batalha, mas ele nunca faria isso de propósito. Da mesma forma, nunca queremos magoar nossos irmãos de propósito ou pagar o mal com o mal. Nós também mostramos nosso amor respeitando os irmãos que são responsáveis por cuidar da congregação. Quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, aquela congregação tinha sido formada há menos de um ano. Provavelmente, os homens designados eram inexperientes e devem ter cometido erros. Mesmo assim, eles mereciam respeito. Quanto mais perto estivermos da grande tribulação, mais precisaremos confiar nos anciãos da congregação
e seguir suas orientações. Pode ser que a gente fique sem contato com a sede mundial e com Betel. Por isso, é importante aprender a amar e respeitar os anciãos da nossa congregação desde já. Não importa o que aconteça, vamos manter nossos sentidos e não nos concentrar nas imperfeições dos anciãos. Devemos nos concentrar no fato de que Jeová e Jesus estão orientando esses homens fiéis. Pergunta: como o amor pelos irmãos nos ajudam? Resposta: assim como soldados que servem lado a lado numa guerra, nós encorajamos uns aos outros. Então, nós nunca queremos magoar nossos irmãos de propósito ou pagar o mal com o mal. Nós precisamos mostrar o nosso amor respeitando os irmãos que são responsáveis por cuidar da congregação. Leitura do 12. Assim como o capacete protegia a cabeça de um soldado, nossa esperança da salvação protege nossos pensamentos. Nossa forte esperança nos ajuda a perceber que nada do que este mundo oferece vale a pena. Nossa esperança nos ajuda a continuar calmos e firmes. Foi isso o que aconteceu com Wallace e Laurinda, que servem na África. Em apenas 3 semanas, o pai de Wallace e a mãe de Laurinda morreram. E por causa da pandemia da Covid-19, eles não puderam voltar para casa para estar com suas famílias. O Wallace conta: a esperança da ressurreição me ajuda a pensar neles, não em como eles estavam antes de morrer, mas em como eles vão estar quando voltarem no novo mundo. Essa esperança me acalma quando eu fico mais triste pensando em tudo o que aconteceu. Pergunta: como nossa esperança protege nossos pensamentos? Resposta: assim como o capacete ele protegia a cabeça de um soldado, a nossa esperança da salvação protege nossos pensamentos. Então a nossa esperança nos ajuda a perceber que nada do que existe no mundo ou que o mundo oferece vale a pena. A nossa esperança nos ajuda a continuar calmos e firmes. Leitura do 13. Não apaguem o fogo do Espírito. Paulo comparou o Espírito Santo a um fogo dentro de nós. Quando temos o Espírito de Deus, ficamos com vontade de fazer o que é certo e cheios de energia para trabalhar para Jeová. Mas o que podemos fazer para receber Espírito Santo? Podemos pedir a Jeová seu Espírito, estudar sua palavra e fazer parte de sua organização. Fazer isso vai nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito. Pergunta: o que podemos fazer para receber Espírito Santo? Resposta: não podemos apagar o fogo do Espírito. Então nós podemos pedir a Jeová seu Espírito por estudar sua palavra, fazer a sua vontade e também estar fazendo parte da sua organização. Então isso vai nos ajudar a cultivar o fruto do Espírito. Leitura do 14. Depois de Jeová ter nos dado o seu Espírito Santo, devemos tomar cuidado para não apagar o fogo do Espírito. Jeová dá seu Espírito apenas para aqueles que são limpos em pensamentos e em ações. Ele não vai nos dar o seu Espírito se ficarmos pensando em coisas erradas ou fizermos algo que ele não aprova. Além disso, para continuar recebendo o Espírito Santo, devemos seguir a ordem de não tratar as profecias com desprezo. Essas profecias incluem as mensagens na Bíblia, que Deus nos deu por meio de seu Espírito. Algumas delas falam sobre o dia de Jeová e a urgência dos nossos tempos. Nós não achamos que o Armagedom vai demorar muito para acontecer. Pelo contrário, ficamos na expectativa de que isso aconteça logo, mantendo uma boa conduta e praticando o ato de devoção a Deus todos os dias. Pergunta do 14. O que vai nos impedir de receber o Espírito de Deus? Resposta: se ficarmos pensando em coisas erradas ou fizermos algo que ele não aprova. Então devemos seguir a ordem de não tratar de profecia com desprezo. Podemos manter uma boa conduta e praticar atos de devoção a Deus todos os dias. Então podemos nos perguntar de acordo com a gravura: será que minhas ações mostram que eu quero continuar recebendo o Espírito de Deus? Leitura do 15, subtítulo:
certifiquem-se de todas as coisas. No futuro, os inimigos de Deus, de alguma forma, vão declarar paz e segurança. Muitas informações falsas inspiradas por demônios vão enganar a maioria das pessoas. Mas e a nós? Nós não seremos enganados se nos certificarmos de todas as coisas. A palavra grega, traduzida aqui como certificar, é usada no sentido de testar metais preciosos. Por isso, precisamos comprovar se o que lemos e ouvimos é realmente verdade. Isso foi importante para os Tessalonicenses e ainda é mais importante para nós à medida que a grande tribulação se aproxima. Em vez de sermos ingênuos e acreditar em tudo o que os outros dizem, devemos usar nossa capacidade de raciocínio para comparar o que lemos e o que ouvimos com o que a Bíblia e a Organização de Jeová dizem. Fazendo isso, não seremos enganados pelas declarações falsas e enganosas dos demônios. Pergunta: como podemos evitar ser enganados por informações falsas e por declarações enganosas de demônios? Resposta: precisamos comprovar se o que lemos e ouvimos é realmente verdade. Assim como foi importante para os Tessalonicenses no passado, ainda é mais importante para nós hoje. Então não podemos ser ingênuos e acreditar em tudo o que os outros dizem. Devemos ter a capacidade de raciocínio, comparar, fazer pesquisas, usar a palavra de Deus, para que assim não venhamos ser enganados. Leitura do 16. Como grupo, os servos de Deus vão sobreviver à grande tribulação. Mas não temos como saber o que pode acontecer com cada um de nós amanhã. Ou seja, não sabemos se vamos estar vivos ou não quando começar a grande tribulação. O fato é, se continuarmos fiéis, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna. Os ungidos vão viver com Cristo no céu e as outras ovelhas vão viver no paraíso na terra. Então agora, mais do que nunca, precisamos nos concentrar na nossa maravilhosa esperança e estar prontos para o dia de Jeová. Pergunta: que certeza temos para o futuro e o que queremos fazer? Resposta: temos a certeza se continuarmos fiéis a Jeová, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna. Então, agora mais do que nunca, precisamos nos concentrar na nossa maravilhosa esperança e estar prontos para o dia de Jeová. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? Primeira pergunta: como o dia de Jeová virá? Então, vimos que o apóstolo Paulo, ele disse que o dia de Jeová virá como ladrão à noite, assim também como dores de uma mulher grávida, como o nascer do sol. Então, isso nos ajuda como virá o dia de Jeová. A segunda pergunta: quem não vai sobreviver ao dia de Jeová? Resposta: aqueles que continuam fazendo o que é mal, não aceitam a orientação da palavra de Deus e também não vivem a sua vida de acordo com aquilo que Jeová ele pede e ensina. Então esses, infelizmente, não terão oportunidade de vida eterna. E a terceira pergunta: como podemos nos preparar para o dia de Jeová? Resposta: precisamos estar atentos, sabendo realmente o que é as coisas mais importantes. Então precisamos proteger o nosso coração, a nossa mente, continuar ajudando e fortalecendo nossos irmãos, para que assim nunca venhamos a desanimar, mas sempre confiando que Jeová vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fazemos. E, se estivermos preparados para o dia de Jeová, com certeza iremos passar por ele. Meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse estudo. O estudo está importantíssimo, informações que nós já estudamos, mas é sempre bom relembrar. Então fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.